Agora sim. Alexandre, tudo bem? Oi, tudo bom, doutor Júlio César Sanches? Eu estive até fazendo uma consulta com o senhor no passado, não sei se o senhor se recorda de mim. Eu lembro, eu tenho memória de elefante, viu? Se eu te encontrado aqui 5 anos num outro lugar, outro país, e falar, eu lembro de você. Às vezes não vou recordar do nome e do caso, mas de você eu vou lembrar. Entendi, doutor Júlio César. Então, eu venho fazer a consulta por causa, assim, dos mesmos processos. E aí aconteceu uma coisa, são duas ações de usucapião Tá. com relação a um sobrado, né, em que o primeiro pavimento corresponde a uma moradia e o segundo pavimento a outra moradia. E cada uma dessas ações hoje estão tramitando em conjunto, Tá. dentro da mesma vara. E o que acontece? Há uma série de questões que aconteceram, porque nem todos os confrontantes foram indicados em um dos processos e entre esses que foram indicados também não foram todos os confrontantes de fato e registrados que foram citados. Mas o que eu queria perguntar, assim, no primeiro momento para o senhor é sobre a questão das plantas. Um dos processos foi feita uma planta que eu levei para a RGI, conversei com a registradora, com a pessoa que atende aqui no 8º RGI, que é da região da área da Leopoldina do Rio de Janeiro. Eu perguntei assim, no momento que chegar aqui o mandado de registro com a eventual procedência dessa ação, vocês vão registrar essa usucapião se ela tiver com essa planta? Eu até mandei para o senhor. Eu vi. Eu até demorei um pouco. Até demorei um pouquinho para entrar, porque eu tenho uma mania, não sei se é assim, mas eu imprimo tudo e ó, dou aquela lambida no dedo antiga e mexo nas. Eu gosto de fazer isso. Então, eu tenho essa mania, eu deixo tudo aqui, ó. Então, por isso eu demoro às vezes um pouquinho para entrar para poder imprimir e colocar na pastinha de relatório. Tá aqui, Entendi. já tá tudo aí. E o outro processo realmente não tem uma planta de localização, Tá. não tem uma planta com a localização. Então, realmente, um outro processo não tem planta, tem que ter uma planta mesmo, né? Mas esse aqui tem essa planta. E eu vi, né, o artigo 176A, parágrafo 3º da Lei de Registros Públicos, fala que é necessário para o registro, que independente do procedimento seja judicial ou extrajudicial, que tenha planta e memorial descritivo. Verdade. Nesse processo também só tem planta, esse outro processo também só tem a planta. O que tem a planta é o processo do meu pai e o outro processo que está sem a planta é da minha tia, que eu faço para minha família, até assim, sem pro bono, né? Porque de certa forma é até para mim mesmo, de alguma maneira. Então, eu sei que o da minha tia realmente está todo errado, tem que ter a planta. Mas o senhor acha que é possível uma ação de uso capião, um mandado de registro de uso capião ser registrado na RGI com abertura de matrícula com essa planta? E eu gostaria também de saber o que eles olham nesse mandado de registro na hora de fazer esse registro da ação de uso capião. Porque cada vez que eu for com no RGI fazer uma pergunta, uma pessoa que me atende fala uma coisa diferente, eu saio com uma dúvida na minha cabeça. É horrível, né? É horrível. Exatamente. Não, conta comigo sim, eu vou te explicar direitinho. Primeiramente, eu queria te falar, parabéns, você tem uma energia muito boa e parabéns, que educação, que educação. Obrigado. Se eu conhecesse os seus pais, eu falaria, parabéns, que educação. Então, uma pessoa fala bem, comunicativo, tem uma entonação de voz e uma educação fantástica. Então, eu gosto de deixar claro isso porque tem que ser exemplo, tem que ser exemplo. Pessoas do bem, pessoas educadas têm que ser exemplo e merecem ouvir isso. Porque deveria ser uma regra, e não é, né? Não é no nosso país, infelizmente, tem muita gente mal educada. Então, parabéns, tá? Obrigado. Em relação ao usucapião, é uma forma originária de adquirir propriedade. Então, o correto é o cartório abrir uma matrícula nova. Isso é o correto, é o mundo ideal. Alguns cartórios aplicam o princípio da conservação das matrículas. Então, eles não abrem uma matrícula nova. E a justificativa desse cartorário, esse registrador, ele ou ela, é que quanto mais matrícula, mais dor de cabeça o cartório tem, mais trabalho tem que ter mais sistema, mais funcionários. Acho uma bobagem, né? Porque o usucapião de forma originária ganhou, tem que abrir uma matrícula nova. Ponto final. Para não ficar aquela matrícula suja, cheia de informações. Eu acho que a gente tem que prezar pela didática. Tudo que for mais fácil do outro compreender, seja do ramo ou não, é melhor para todo mundo, né? Então,
O fator de não abrir a É mais matrícula claro. é mais claro. Já pensou você ter uma matrícula bonitinha, só com uso capião, né? Falando que é forma originária. Poxa, fica muito mais fácil de entender, compreender. Então é o certo. Mas muitos cartórios no Brasil, né? Aí no estado também, acabam aplicando o princípio da conservação das matrículas. Quando a gente ganha uso capião judicial, ou quando é feito o uso capião extrajudicial através de escritura pública, você faz o requerimento para o cartório registrar, no caso do extrajudicial. No caso judicial, você faz o pedido para o cartório registrar a decisão judicial, o mandado judicial, e esse registro, a ideia é que gere uma matrícula nova. O cartório conservador que aplica a conservação da matrícula, ele vai averbar. Então, dali para frente, começa a contar uma nova história, dali para trás já não tem mais validade. Fica suja na matrícula, mas não tem mais validade, porque é forma originária, é um novo livro, né? Ganhando a ação de uso capião, é muito difícil o cartório se negar a registrar, muito difícil. Como eu atuo com uso capião no Brasil todo, eu tenho ações de uso capião no Brasil todo, acho que bateram mais de quase 2.000 ações judiciais, eu já sofri de tudo, já vi de tudo. Tenho certeza que eu vou ver coisas que eu não vi ainda, né? Nessa vida a gente está aqui para aprender. Mas os únicos problemas que eu tive em relação ao uso capião foram algumas peças que foram feitas há muito tempo atrás. Isso eu vejo muito com os alunos, nas mentorias que eu faço, quando nós deixamos de colocar a localização e descrição do imóvel. Localização e descrição do imóvel. Então, aquele cartório mais conservador, ele vai olhar para a peça, vai falar, opa, essa peça de uso capião não está constando a localização exata do imóvel, a descrição do imóvel, que eu particularmente acho errado, acho um absurdo. Porque o uso capião, quando nós entramos com ele, você tem a planta e mineral descritivo. Essa planta e mineral descritivo no judicial não precisa ser atualizada, pode ser uma planta simples, porque no uso capião judicial sempre vai ter uma perícia topográfica. Então, mesmo que a gente não junte o documento atualizado, sempre vamos ter uma perícia topográfica, né? Então, sempre vai ter uma planta e mineral descritivo atualizada, porque no uso capião é comum, é obrigatório, sempre vai ter uma perícia, um levantamento topográfico no final do processo, antes da decisão. No uso capião extrajudicial, isso também não vai acontecer, porque não tem perícia, mas, por outro lado, eu sou obrigado a juntar uma planta e mineral descritivo atualizada, né? Então, nesse caso, mesmo que você não juntou a planta e mineral descritivo atualizado, não faz mal, a perícia vai resolver isso, no caso judicial. No extrajudicial, tem que ser juntado a planta e mineral descritivo atualizado, porque senão, em regra, o tabelião de notas nem lavrar a escritura pública lavra, né? Ou não deveria, né? No caso desses processos, doutor, os dois têm 18 anos, mas um deles, o Ministério Público nem percebeu esse problema com a planta, que não tem memorial descritivo. E nesse caso, no outro, que é o caso da minha tia, no caso do meu pai, perceberam que a planta tinha um problema e pediram para apresentar outra, e apresentamos essa, e não se opuseram, não falaram nenhum problema sobre essa planta. Só que não há nenhuma indicação nos autos que vai ser determinada a realização de uma perícia topográfica. E eu queria, assim, essa planta que eu mostrei para o senhor não tem memorial descritivo, né? Eu estou vendo só aqui, a planta. só a planta. E isso não é suficiente para esse cartório mais conservador, que vai querer o memorial descritivo e vai querer a planta. Até porque no processo da minha tia não tem nada, só tem uma planta baixa de como é o processo por dentro, como é a casa por dentro. Então, o que eu estava pensando? Nessa altura, né, para evitar esse problema na hora de registrar, porque não adianta ter uma sentença de procedência para conseguir registrar, fazer um pedido de que seja realizada uma perícia topográfica. Legal. Porque só que eu queria saber os termos, porque eu peço assim, Legal. eu pedi que seja feita uma planta do memorial descritivo conforme o artigo 166A da Lei de Registros Públicos para viabilizar o registro. No processo da minha tia, eu acho que tem como fazer esse pedido, mas no processo do meu pai, eu tenho essa planta. E assim, aconteceu maior confusão, porque esse processo da física foi digitalizado, essa planta nem está nos autos, mas tem uma certidão dizendo que ela está cautelada nos autos. De qualquer forma, tem essa planta lá. Eu tenho medo que eles não defiram uma perícia topográfica para fazer memorial descritivo, dizendo que essa planta já supriria do registro e chegar lá no RGI e não suprir. Então, eu fico pensando. Você é muito inteligente. Você já tá, na verdade, você está encontrando uma situação que vai acontecer. Vai acontecer. Porque olha aqui, ó. Exatamente. Essa planta aqui, você está vendo? Eu abri ela aqui. Tá vendo ela, né? Essa planta aqui, ela é considerada planta baixa. O que é planta baixa? Ela é simples.
né? Exatamente. Simplificada. Para uso capião judicial, legal. Ó, tá até escrito aqui, ó, planta baixa, tá vendo? Essa planta baixa, para uso capião, para você dar entrada, é o que a gente precisa, né? Já no cartório de imóveis, para registrar o uso capião já é outra coisa, né? Ou seja, ela é aceita no uso capião judicial durante o seu trâmite, mas para registrar a gente vai ter dor de cabeça. No uso capião extrajudicial, também não dá para usar porque precisa da planta com todas as normas da BNT, ou seja, a planta e mineral descritivo. Então, eu faria o que aqui? Eu faria, sim, essa petição e falaria que foi feita uma planta baixa, que para evitar no futuro, né, qualquer negativa de registro, é importante que seja feita a planta e o mineral descritivo. Diante disso, requer que seja nomeado o perito para que seja feito o levantamento topográfico completo. E aí eu usaria o quê? O artigo 6º do Código de Processo Civil. Daria para o doutor fazer o quê? Requer, conforme artigo 6º, com base no princípio da cooperação. O princípio da cooperação é previsto no CPC, né, no atual CPC, para evitar um transtorno futuro, com base no princípio da cooperação, requer que seja feita a planta mineral descritiva, uma vez que foi feita a planta baixa, e o cartório provavelmente não vai aceitar o registro desse uso capião. Perfeito, já corrige. Entendi. Doutor, então realmente assim, essa planta que eu tenho não abrange esse memorial descritivo, né? Não abrange. Que é uma exigência. Que é mais E exigência. assim, eles me falaram outras coisas. Por exemplo, quando eu fui lá, ela falou que tinha que ter a taxa de ocupação de cada um desses imóveis do terreno, na planta. Falou que tinha que ter até a metragem de contorno. Ela falou, a pessoa que me atendeu falou que tem que ter até a espessura das paredes da casa. Meu Deus, não. Ela falou isso. O que está acontecendo com o cartório, né? Deus do céu, muita humildade, muito respeito, né? Pelo amor de Deus, nunca desfazer de ninguém, que a gente é tudo igual. Nascemos, né? E vamos para o mesmo lugar, né? Então não tem ninguém melhor que ninguém. Mas o que está acontecendo com os cartórios? O que está acontecendo com o banco? Tudo está muito caro. Então os cartórios não estão contratando mais escreventes que já têm experiência em outro cartório, porque é caro. Então eles preferem contratar o quê? Auxiliares, escreventes, com todo respeito, muito jovens, né? Às vezes é o primeiro emprego, segundo emprego, porque paga pouco, paga mal. E aí cada um fala uma coisa e fala besteira. Jamais no uso capião você vai ter que ter um detalhamento tão refinado, né? Específico desse jeito, não tem lógica. No uso capião você quer o quê? Você quer a regularidade do imóvel com base em requisitos, posse, mas pacífica e domínio. O juiz vai analisar isso. Ganhou a ação? O juiz manda um mandado judicial para o cartório, ou a gente mesmo leva, autoriza o acesso ao processo, tem que autorizar o acesso ao processo, acabou, né? O cartório vai ver se tem planta, mineral descritivo, mas não tem muito o que fazer, porque é uma decisão do Poder Judiciário. O cartório tem que abrir a matrícula ou registrar a sentença, né? Manter na matrícula antiga. Mas não vai fugir disso, não pode fazer uma análise muito concreta. O cartório, quando vai registrar uma sentença do uso capião, ou ele abre uma matrícula e mantém a mesma. E aí ele vai analisar se tem planta, mineral descritivo, só. Porque não é uma análise de uma incorporação, né? Então, ela confundiu com a análise de incorporação. Registro de imóveis, uma incorporação, ele tem que fiscalizar, olhar, incorporação, registro de uma incorporação. Agora, um registro compra e venda, não. Tem que comprovar se foi recolhido o ITBI, se foi lavrada a escritura pública para cumprir o artigo 108. No caso, o capião tem que registrar, abrindo uma matrícula nova, mantendo a matrícula nova, através de prenotação, fazendo o exame de cálculo, né? Porque quando você ganha os capiões, se não tem justiça gratuita, faz o exame de cálculo, que é com base no valor do imóvel e da tabela de emolumentos. Mas só, né? Fugiu disso, fugiu das atribuições do cartório. Tem lógica, não tem sentido, né? Então, doutor, eu acho realmente que eles ali são muito caxias ali no 8º LGI. Por isso tem toda essa dificuldade. E aí, o que acontece? Eu estou pensando, então, fazer esse pedido, então, de perícia, fazer assim, vou fazer esses termos, pedir uma perícia que supra a ausência de memorial descritivo e planta em ambos os processos, porque, assim, esse processo tem uma planta, mas não tem no outro. Então, vou pedir para que seja feito memorial descritivo em planta, os dois processos em conjunto, por meio de uma perícia judicial, porque é uma casa em cima da outra. E vou explicar que essa planta não é o suficiente para o registro.
além do artigo 166, né, da Lei de Registros Públicos, que fala da planta do memorial descritivo, e do artigo 6 do CPC, tem outra coisa que eu posso, outro argumento, assim, alguma coisa da corregedoria, para eu falar, algum artigo para eu falar, dizendo para ele falar que essa planta aqui não é suficiente para justificar que eles definam essa perícia em conjunto dos dois processos? Nós temos a norma da corregedoria, no Rio Grande do Sul, a 414, São Paulo, a 213, Ceará, a 48, mas aí no Estado não. É engraçado, né? As normas da corregedoria do Estado, elas não são efetivas nessa situação. Então, melhor para nós, não teria não. Então, na verdade, nós vamos usar como embasamento legal a Lei 6.015 mesmo, viu, doutor? Tá certo. Tá bom, então. E aí eu nem vou entrar nesses detalhes que ela falou, porque assim, ela falou um monte de coisa que tem que ter metragem de contorno, taxa de ocupação de cada imóvel, e eu falei assim, como que eu vou fundamentar isso? Parece doutor, que até da minha cabeça. Pode desconsiderar, viu? Talvez, né, ela quis até ajudar, mas infelizmente não tem lógica. O mundo de cartório, né, por isso eu fico doido com esses cartorários que surgiram, respeito, né, todo mundo tem algo para ensinar, a gente tem que ter algo para aprender, pelo amor de Deus, não é... Com muita humildade eu falo isso, mas por isso eu fico puto, né? Com esses cartorários que surgiram, vendendo curso de regularização de imóveis, você vai ficar milionário. Primeiro, como você vai ensinar um advogado a ficar milionário se nem advogado é? E segundo, a visão do cartório é assim, ó, limitada, ainda mais cartório de interior, lá no fim do mundo. Como que você vai conseguir, né? Ou seja, então é muita picaretagem vender curso dessa forma, alegando o que alega, porque a visão do cartório é limitada. E é o que aconteceu no caso dela, que foi limitada, né? Não tem sentido, isso não tem que ser analisado de forma nenhuma, né? E assim, tem uma questão também, eu como estratégia pessoal estou pensando, essa planta aqui não está nos autos de forma visível, porque ele era físico, foi juntado de forma física a planta e foi digitalizado depois, né? Então ela só dizendo que tem uma certidão falando que ela está cautelada. Aí o que eu pensei? Eu vou pedir para ser... Ambos têm gratuidade de justiça, mas o meu pai conseguiu pagar a planta e a minha tia não consegue. E ele não poderia fazer esse memorial de 5 mil. Ele só conseguiu pagar isso aqui, que foi menos de R$1.000. Aí o que eu estou pensando? Em fazer esse pedido, e aí eu não sei se eu junto essa planta de novo, porque o MP vai opinar sobre. Aí eu não sei se eu junto essa planta que eu mandei para o senhor para mostrar o que já tem em relação ao meu pai, ou eu nem junto nada, porque aí o MP não vendo nada, vai pensar assim, eu tenho que concordar com o deferimento mesmo, porque não tem nada aqui que eu estou vendo que possa, de fato, estar suprindo essa necessidade do registro. Eu fico na dúvida se na hora do pedido eu junto essa plantinha, que eu até mandei para o senhor. Se seria estrategicamente legal. Eu juntaria. Porque o MP no uso capião, salvo exceções, né? Ele, na verdade, não vai opinar em nada. Ele vai falar, não tenho nada a esclarecer, não tenho nada a mencionar. O MP, ou as procuradorias, né, União, Estado e Município, dificilmente elas vão se manifestar. Eu tive um caso aqui recente que houve a manifestação da prefeitura, porque a prefeitura viu que o imóvel estava invadindo a calçada, né? Então, qual foi a minha orientação? Derrubou o muro e resolveu o problema. E aí formamos o processo. Já não existe mais essa situação, porque o muro foi feito para dentro, foi retificado. Eu falei para o cliente, ganhou ação de uso capião, amanhã ou depois quer pegar o pedaço de novo, é um problema dele, né? Não estou orientando a fazer isso, mas por quê? Para a gente fugir desse embaraço. Agora, no caso da planta, não, o MP não vai implicar com ela, não tem o porquê implicar com ela. Na verdade, quem implicaria com essa planta é o cartório, lá no final, com o êxito da ação. Não, a gente tem que ser prático e verdadeiro, né? Não é caso do juiz implicar, não é caso do MP, as procuradorias também não, as fazendas, né? É o tipo caso do cartório lá na frente implicar, quando você já ganhou a ação, que é muito ruim, porque atrasa todo um procedimento, né? Mas, estrategicamente... Desculpa, cortei. Ela falou até que não teria como cumprir a exigência, ficaria sem registrar. Ela até chegou a falar isso pra mim lá, né? É um absurdo, né? Não. Pois é. É um absurdo, não tem sentido não. Já vi poucos casos, poucas situações o cartório se negar por falta de localização e descrição. Aí você desarquiva, né, a peça, hoje é digital, e aí você inclui. Mas só, e são poucos casos, né? E talvez uma situação de dúvida também resolva a dúvida inversa, mas não. Talvez ela... É que, infelizmente, o doutor vai concordar comigo, né? A nossa geração, eu sou mais velho que o doutor, mas da geração do doutor para frente, eu acho que existe uma palavra respeito, né?
Hoje não, as pessoas já nascem com uma autoestima, né? A gente vê na internet, né? A pessoa se forma hoje, amanhã, ó, tô dando curso de leilões, especialista, você vai ficar milionário com o meu curso. Você fala, peraí, cara, quanto tempo você está formado? Aquela ideia, né? Made myself, que vai... Eu até admiro, eu falo, meu Deus do céu, né? Essa autoestima aí tem que ser estudada, né? Tem que ser estudada, porque, poxa, que legal ter essa autoestima, né? Só que é um mundo que não existe, né? Acabou de se formar, já ficou rico, já ficou... humildade, né? Já ficou rico, já ficou milionário, e isso está acontecendo em regularização de imóveis, leilão, outros ramos também, é assustador. Tudo, né? Tudo. Você vê que a pessoa tem 18 anos, 20 anos ali, não, já estou ensinando, advogado, vem aprender comigo, peraí, mas... Até estudante, né? Até estudante. É assustador essa autoestima, né? Mas, então, provavelmente é isso, ela deu uma autoestima ali, eu sou cartorária, sou escrevente, olha, não vamos registrar, não, desconsidera, doutor, vai registrar sim, porque se não registrar, vai ter mandado de segurança, tem meios judiciais que a gente vai obrigar a registrar. E o cartório registra rapidinho, viu? Porque o cartório não quer ter dor de cabeça de perder o cartório, o cartorário, né? Então o escrevente fala, às vezes com muito ego, mas o cartorário fala, opa, não quero dor de cabeça. Pode registrar sim, baixa a bolinha aí. E aí, doutor, eu quero fazer uma outra pergunta. Depois desse memorial descritivo, eu tenho que, assim, eu tenho um problema aqui numa das ações. Eu já fiz algumas emendas às iniciais, mas acho que vou ter que fazer outra depois desse memorial descritivo. E no processo da minha tia, a advogada lá em 2006, quando fez a inicial, colocou a matrícula com um erro. Um dado errado, né? Um número errado. E aí eu fiz até uma repetição só retificando o número da matrícula, mas sem ser uma emenda da inicial, mas passou despercebida no processo. Então eu acho que eu vou ter que fazer uma emenda da inicial nos dois processos, por causa dessa questão da retificação da matrícula no processo da minha tia, por causa do memorial descritivo e dessa planta, dessa perícia, né, que é uma perícia para suprir a necessidade de memorial descritivo e a planta de localização. E eu acho também por causa dos confrontantes, da indicação de confrontantes, que faltam confrontantes a ser indicados, principalmente no processo da minha tia. Então, assim, só pelo fato de fazer o memorial descritivo, todo mundo que já foi citado, os réus já foram citados, as fazendas públicas já foram citadas, alguns confrontantes já foram citados, vão ter que ser citados de novo? Não existe a necessidade de citação novamente, não. No uso capião existe a ordem citatória, e muitos juízes são conservadores. Então, por mais que você junte, né, uma declaração, dizendo, o vizinho, o confrontante já está sabendo, tem juiz que fala, então... eu exijo a citação. Por mais que ele está sabendo, eu quero cumprir a ordem citatória. Tem juiz já que não é tão conservador. Ele fala, não, você juntou essa declaração, o ônus é seu. Se amanhã der uma nulidade, é um problema seu. Engraçado, né? Como muda a jurisprudência, né? Então hoje tem juízes que falam, não, tudo bem, você juntou, antecipou a citação, ganha tempo, celeridade, economia processual, legal. Se amanhã depois der uma nulidade, é um problema seu, você que vai enfrentar. Eu, né, como estudioso do assunto, no meu livro eu falo isso, eu fico do lado do juiz que aplica a celeridade processual. Porque a gente não pode, nesse país, continuar sendo burro e fazer as coisas 10 vezes a mesma coisa. Poxa, se você juntou uma declaração no uso capião do confrontante, ele já está ciente, concordando, para que vai pedir a citação dele? É burrice, né? Não dá para fingir demência. Dá para suprir o ato citatório, porque é celeridade, economia processual. Tem até decisões, hoje está pacificado, que o confrontante pode ser testemunha. O confrontante pode ser testemunha, né? Está pacificado no uso capião e em outros processos também. Mas tem juiz que é conservador e aplica, né? Então, vai depender do entendimento dele, dela, né? Mas para nós, se aplicar a celeridade, melhor. Se não aplicar, pede a citação. Pede a citação e não tem problema não. Fazer o quê? Mas aí, doutor, deixa eu lhe perguntar. Essa necessidade, por ter esse novo memorial descritivo, já tem uma necessidade de emenda da inicial para incluir, assim, os dados desse memorial descritivo nesse sentido, porque assim eu tenho um temor com relação aos processos, tem que fazer a retificação da matrícula, e eu queria também perguntar, até antes disso, lá no RG, por exemplo, eles verificam se os réus foram citados, os confrontantes foram citados, registrar esses fatos para registrar, eles fazem essa verificação? Na verdade, a citação nos CAPEs sempre via correio, não conseguiu o primeiro momento, segundo momento, vai por edital, é fictícia, ela muitas vezes nem acontece de fato, né?
Mas essa ordem citatória, o judiciário presta atenção sim. Se foi feita a citação, se não aceitou a declaração e foi para o lado da citação, como uma decisão conservadora, normalmente o judiciário ele exige essa ordem, né? Tanto é que a gente não consegue fazer citação por edital direto no escapião, ele tem que fazer primeiro a citação por correio. Mas, em regra, doutor, não costuma dar problema, não. O RG observa isso? Se Não, nunca vi um caso. Até perguntei lá, eles falaram que olham tudo. Olha nada, mentira. Na verdade, o RGI ele vai prestar muita atenção na planta, menor descritivo, para não ocorrer sobreposição de área, né? Isso sim, se tem a localização e descrição, mas de resto não tem que analisar nada, não tem que olhar nada, ele tem que cumprir a ordem, né? É claro que se tiver errado, o cartório nega, né? Eu tive um caso aqui que a Mônica contratou um advogado, um senhor, e ele errou. Ele fez um inventário por comoriência. Os dois morreram, a senhora morreu na parte da manhã e o senhor na parte da tarde no mesmo dia. Ela foi fazer o inventário do pai, contratou esse senhor, ele fez inventário por comoriência. Tá errado, comoriência morreu no mesmo momento, eu não sei quem morreu primeiro. Então, o advogado errou, o juiz errou, que deu a decisão e expediu o formal de partilha. O RGI não registrou. E o RGI pegou o erro, né? Então, o RGI ele conserta erros, mas não de procedimento de citação, não. Normalmente, o erro que o RGI vai pegar é erro de direito civil, erro material, e não processual, entendeu? Entendi. E aí, doutor, o meu ponto é o seguinte: no processo do meu pai, já saiu lá que todas as fazendas públicas foram citadas, todos os confrontantes foram citados. É possível. Só que nem todos, e os réus foram citados por edital, só que nem todos os confrontantes foram citados de fato. Alguns não foram citados, eles disseram que sim. O senhor acha que nesse caso é válido eu, no momento que pedir essa perícia, falar isso? Não, eu não falaria não. Sabe por que não? Porque isso é matéria de defesa. Vamos dizer que alguém se habilite, alguém questione, vai pedir a nulidade. Agora, o doutor afirmar isso, aí pode criar um imbróglio lá na frente para o registro de fato. Ou um imbróglio para o próprio juiz. O juiz vai falar, o juiz vai fazer confusão. Eu iria no básico, eu faria não faria de emenda, né? Eu faria com base no princípio da cooperação, requer que seja nomeado para que seja feita a planta e menor descritivo completo. Então, eu iria nisso. Né? Uma vez foi juntada a planta baixa, foi feita só a planta baixa, aí legal, para corrigir lá na frente e evitar dor de cabeça em relação ao cartório. Agora, em relação à citação, não, eu deixaria do jeito que está, por quê? Matéria de defesa. Se ocorrer o pior, né, alguém pedir uma nulidade, alguma coisa, o direito de usucapião não é porque ganhou a nulidade e vai levar o direito de usucapião, ele é fático, né? Ou seja, ele existe, ele é real, então eu não mencionaria. Por quê? Se a gente começar a levar... E o RG não ia observar isso, né? Não ia observar, não ia chamar atenção, entendeu? Eu perguntei até uma coisa para eles, porque nos processos estão indicados confrontantes distintos. Esse terreno aí, o senhor vendo a planta, o senhor vai ver que tem o 295 e o 295 apartamento 201 no meio. São duas casas, são essas casas usucapientes, dos imóveis usucapientos, e dentro desse mesmo terreno, com a mesma matrícula, tem o 295A, 295 casa 2, 295 casa 1. Do lado tem um terreno em comum, mas que já tem uma outra matrícula que é o 287, mas que é um terreno comum para ambos os imóveis, mas tem cá, 287 tem uma matrícula e todos esses que são 295 tem outra. E aí, em um dos processos, o 295